Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje vamos falar o que você deve esperar de fato, você que quer entrar na maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Convido você, obviamente, caso não seja um inscrito, inscreva-se aqui no canal Fatos Maçônicos, você sabe como é que faz, né? E aproveite e já dê o seu like aí, ajude o canal Fatos Maçônicos com essas questões relacionadas à internet, né? Ajude, dá o like que ajuda bastante o canal também, né? E você que busca um aprofundamento, né? Mesmo você que quer entender melhor essa questão, né? Que vai ser abordada aqui nesse vídeo, eu recomendo que você adquira o curso Entenda a Maçonaria, que é um curso extremamente dinâmico, né? São videoaulas onde você vai aprender de A a Z, não é aquele meu livro lá, Cavaleiros Templários de A a Z, mas o Entenda a Maçonaria, você vai aprender a maçonaria de A a Z, dá um suporte assim muito legal, uma retaguarda muito legal de conhecimento e entendimento sobre a ordem maçônica. Então a questão desse vídeo aqui é a seguinte, né? O que eu devo aguardar, né? Eu que tô querendo entrar na maçonaria, então esse vídeo é por conta disso, né? Ele é oriundo, na verdade, das centenas e centenas e posso dizer até milhares de solicitações que no decorrer aqui do canal Fatos Maçônicos acabam acontecendo. Como é que eu faço para entrar na maçonaria? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso entrar na maçonaria? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Inumeráveis, né? Perguntas, mas mais ou menos com esse teor, com essa essência, né? Do que é a maçonaria, como entrar e o que eu devo esperar. Então o que acontece? Vamos tentar. Primeira coisa, como entrar na maçonaria. Tem o meu vídeo lá, vídeo 108, que eu falo a respeito. Eu vou deixar vou ver se deixo um card aqui para você dar uma olhadinha, mas eu numero os meus vídeos, né? Eu sempre falo, pessoal, dá uma olhadinha no vídeo 108 e lá vai mostrar, por exemplo, aqui no Brasil, obviamente, né? A maçonaria é uma coisa na sua cidade, muitas vezes no seu bairro, dependendo da cidade, né? É uma coisa no seu bairro, certo? Mas geralmente é na cidade onde você encontra-se, né? Tem um amigo meu das antigas aí que sempre falava, ó, cidade para ser cidade tem que ter uma igreja católica romana e uma loja da maçonaria. E isso, na verdade, reflete um ponto de vista muito interessante, né? Então você veja como a ordem está espalhada. Claro que isso não é uma unanimidade em todas as cidades do nosso país, certo? Temos muitas cidades no interior que não possuem lojas maçônicas. Em alguns estados, alguns irmãos viajam para uma cidade próxima para ter as reuniões, né? Mas sempre é uma coisa muito próxima, não é nada assim muito longe de estado para estado, né? Como muitas pessoas perguntam. Tá, essa é a questão. Maçonaria, primeira coisa, ela é uma coisa local, ela é uma sociedade, né? Nós temos como eu sempre propago aqui, nós temos as três potências tradicionais, as correntes do Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas e dos orientes independentes em todos os estados, né? Eu não sei se fazem-se presente em todas as cidades, mas em todos os estados pelo menos tem. Então, nas cidades maiores um pouquinho, pelo menos todas têm lojas da maçonaria ligadas a essas três correntes, que são as correntes tradicionais, beleza? Então tem essa questão que tem que ser levada em consideração para você entender esse aspecto. Joia, o que eu devo esperar da maçonaria? Aqui nós temos uma questão que é realmente muito importante. Primeiro, por que você quer entrar? Eu sempre pergunto, assim, quando eu estou com um pouco de paciência, para as pessoas me mandam directs aí, né? Mensagens no WhatsApp, ok? Enfim, nessas mensagens aí das redes sociais. Então, como é que eu faço para entrar para a maçonaria? Às vezes, quero tomar um cafezinho aqui, às vezes não consegue nem escrever direito maçonaria, mas vive me perguntando como é que eu faço para entrar e tal. Daí, vídeo 108, beleza? Tá, mas primeiro deve-se entender o que é a maçonaria, certo? Então o canal aqui creio que ajuda muito essa questão. Tem o curso Entenda a Maçonaria, tem literatura vasta aí também pela internet, nas livrarias e também no meu site luismiller.com.br, tem minhas obras ali também, né? Para você entender, sabe? Porque assim, ó, primeiro tem que se entender por que você quer entrar, né? Sabe? Se você quer entrar porque você pensa que você vai ficar rico, vai ficar poderoso, vai ter acesso, né? Eu já vi coisas assim, às vezes em cidades um pouco menores, as pessoas mais proeminentes da cidade acabam fazendo parte da organização e tem outras pessoas que querem entrar.
certo? Para de repente receber algum tipo de benefício. E isso, o pessoal já está cabreiro com essa história, na verdade. Então, em muitas cidades já ouvi falar a respeito disso, já vi essa questão, né, acontecer. O pessoal fica muito com o pé atrás, sabe, com quem vai entrar. Então, passa-se por uma avaliação muito forte, muitas vezes, né? Então você tem que ter um caráter ilibado, certo? Você não pode ter nenhum problema com a justiça, não pode estar respondendo nada. Não pode ter sido acusado de determinado delito e o processo ter transitado em julgado, ou seja, acabado o processo e você ter sido condenado. Então, condenações assim já é uma coisa que é terrível na maçonaria, né? Muitas e muitas lojas solicitam também, né, alguns atestados de saúde, outros, como eu falei, atestados de antecedentes criminais, isso é normal, atestados de saúde e a questão lá do Serasa, se o cara tá devendo aí pra galera. Então pensa o seguinte, se tá devendo, você quer entrar na maçonaria, se tá devendo, primeiro vai acertar as tuas contas, certo? Então senão pode ser um fator complicador, entendeu? Então tem essa questão, primeira questão, né? Funciona assim a questão da entrada, tá? E daí você tem que saber por quê, né? A maçonaria, como eu sempre falo, que eu tento trazer essa mensagem que é a verdade da maçonaria. A maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento, certo? Você vai entrar lá, você vai estudar, fazendo um paralelo, aí você vai entrar numa faculdade, por exemplo, você vai ter que galgar todos aqueles anos, vai ter que entender todas aquelas matérias. Então a maçonaria não se difere com relação a isso, né? Ela tem outras características, que tem os graus, né? Mas cada grau vai ter o seu cabedal de ensinamentos e você vai ter que dominar esse assunto, via de regra. Observando o que eu sempre falo aqui, aspectos da lógica, conhecendo a questão material, a maçonaria fala através de símbolos também, né? Conhecendo as questões filosóficas que envolvem o símbolo, a questão material do símbolo e posteriormente, muito posteriormente, quando você conseguir alcançar um nível muito alto, né, que é um nível muito alto de conhecimento e desenvolvimento, você vai conseguir adentrar de uma forma muito epitelial, digo isso de passagem, né? Mas uma forma muito epitelial no significado esotérico e muitas vezes metafísico, são coisas diferentes dentro da ordem maçônica. Então, ou seja, é uma escola de aperfeiçoamento para o ser humano, certo? Tem as suas diretrizes, tem todas a questão da administração, a questão de como ela é configurada, com hierarquias e tal, né? Questões administrativas, questões políticas que eu já falei aqui também, enfim, tem todas essas características e você vai entrar como um aluno, certo? Se você busca alguma coisa, você é um comerciante, por exemplo, quer expandir suas vendas através da maçonaria, certo? E o objetivo for esse, não perca tempo, não entre na maçonaria, né? Todo e qualquer profissional que de repente nesses dias de hoje ainda parece que está mais exacerbado aí essa questão, né? O pessoal está se agarrando até em fio desencapado, que nem eu falo, e acha que a maçonaria vai salvar. Não vai salvar, certo? Então, vale muito. O cara quer ser político, por exemplo. Eu quero ser político, eu vou entrar na maçonaria que eu vou ficar famoso, vou ficar poderoso, vou estar junto de pessoas poderosas. Não funciona assim na prática, né? Na prática, o que você vai ter lá? Você vai ter muito estudo, você vai ter que se desdobrar, vai ter que desenvolver aptidões, como falar, por exemplo, né? Questões oratórias. Se você tem uma formação acadêmica, você não vai ter tanta dificuldade por conta da produção de material, que você vai ter que produzir material, vai ter que parar e pensar sobre o assunto, né? Vão ser lhe dados por exemplo, alguns temas que você vai ter que apresentá-los, né? Então isso daí é uma coisa muito importante para o desenvolvimento, saber se expressar. Na escrita, de forma oral, muitas vezes, parar. E uma coisa que é interessante é não ser uma Maria vai com as outras dentro da ordem, certo? O que eu quero dizer, né? Muitas vezes você recebe um tema lá para você ser desenvolvido, certo? Não adianta você ir no Google aí fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode até fazer, né? Tá? E muitas vezes passa, mas isso é real? Não. O real mesmo é você conhecer o assunto, aprofundar-se, criar um conceito sobre determinado assunto que lhe foi pedido para desenvolver um trabalho. Então isso é uma escola de liberdade de pensamento.
Tenha isso em mente, isso é importantíssimo, né? O que difere, nós temos aí maçons e maçons, né? O que difere muitas vezes é essa capacidade de entender as questões organizacionais, de como as ideias funcionam na sua cabeça. Que eu dou passo a passo, né? Parte da lógica sempre, né? Não parta muitas vezes das questões filosóficas ou das questões metafísicas, né? Porque você, muitas e muitas vezes, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já percebo, né, que a pessoa não tem e não estou falando, eu estou falando de forma bem geral, né, em todos os assuntos, mas quando eu procuro me aprofundar e observar um pouquinho mais com detalhe o que uma determinada pessoa está falando, que muitas vezes adentra nessas esferas da metafísica ou dos mistérios, né? Quando a pessoa vai falar, ali você percebe que não existe nenhuma base. Então tem que ter uma base consolidada para você poder galgar outros níveis. Isso é uma coisa normal, lógica, racional. Então funciona desse jeito. Então maçonaria é trabalho sobre você mesmo, né? Então tem lá o aprendiz lá que tá lá, um dos símbolos muito famosos, que é o aprendiz lá lapidando sua pedra bruta, e todos aí devemos cada dia mais, né? Quanto mais você se aprofunda, mais você vê que você possui defeitos e que você tem que trabalhar sobre você mesmo. Então essa é a questão fundamental, certo? Veja o assunto, pense, todas essas ideias que eu estou passando aqui, pense no assunto, sabe? Essa questão é importante, tem que ter isso em mente, né? Pensar no assunto, pensar com lógica, refletir, ter a liberdade, sabe? Como se consegue a liberdade de pensamento? Fazendo comparações de ideias, entendendo, buscando subterfúgios, buscando material, certo? Lendo, pesquisando, se aprofundando, né? Não fazendo pesquisas epiteliais, fazendo pesquisas profundas. Pô, mas quem que escreveu isso? Em que contexto estava colocado esse tipo de ideia, certo? Quem era essa pessoa, afinal de contas? Qual era o que ela propagava? Qual que são as ideias? Se você seguir essa linha de raciocínio que eu estou passando aqui, você vai ver que muita coisa que você conceitua como certo, talvez não esteja da forma correta como você pensa que está. Então pense nesse assunto. Maçonaria é trabalho. Você quer entrar na maçonaria? Prepare-se para o trabalho e não queira, assim, se o seu objetivo não for outro, que não seja todos esses aqui que eu estou passando para você agora, assim, de uma forma muito rasa também, né? Mas é isso basicamente, né? Se você tiver essas ferramentas todas muito claras na sua mente, você vai ver como você vai conseguir galgar. Ah, precisa ser maçom para fazer isso? Obviamente não, né? A vida é uma questão organizacional, né? Organizacional, não digo organizada, tem que ser organizada. Se você está esculhambado aí, comece a organizar a sua vida, você vai ver que muda, certo? Você não precisa da maçonaria. Ah, você está falando que não é para entrar na maçonaria? Não, estou somente colocando um outro viés do assunto, certo? Que o desenvolvimento, ele necessariamente não precisa, existem outras escolas e até por você mesmo você consegue desenvolver essa aptidão e essa expansão de consciência. Maçonaria tem suas características e trabalha através do aspecto iniciático, o que ajuda e muito, obviamente, né? Obviamente, já tem um sistema montado, então é muito mais fácil você seguir, né, todos esses esquemas, mas o caminho é seu, o caminho é solitário. Então pense nisso. Maçonaria é trabalho, né? Desde do começo da ordem, como você fala, os pedreiros, né, os construtores, o que eles fazem? Eles metem a mão na massa e constroem muros, constroem catedrais, constroem casas, constroem castelos, né? Construíam os operativos, né? Da Idade Média, então, enfim, né? E a maçonaria tem essa característica também, né? Sobre um aspecto mais de desenvolvimento do ser humano, certo? Não é uma questão que você vai virar um pedreiro, mas você vai virar um construtor de si mesmo. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero que você siga essas recomendações que são essenciais, né? Conheça o que é a maçonaria, veja o que você quer, afinal de contas, e veja se as duas coisas elas se afinizam, né? Se os teus objetivos acabam se afinizando, porque se de alguma forma você quer uma coisa e a maçonaria é desse jeito, você vê, você pode conseguir até entrar, só que você vai criar uma frustração muito grande para você mesmo e vai dar um grande trabalho para os maçons que acabam abraçando você como um irmão. Pois é, então é isso.
Essa é a real. Eu espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço.